Jofiel. Eu sou Jofiel. Bom dia, almas humanas. Eu venho exprimir-me para vocês, eu venho diante de vocês, eu, que não conheço o peso de que vocês são fantasiados em suas encarnações. Eu sou anjo. Eu sou o anjo do conhecimento. O conhecimento que eu aporto e veiculo não está nas palavras que eu exprimo. Como anjo, eu exprimo a vibração do amor. As algumas palavras que nós poderemos trocar, para além das palavras, são o suporte da vibração. Como vocês sabem, almas humanas que tomarão corpo, vocês estão na densificação da vibração que permite a encarnação. Quanto a mim, eu sou a vibração que eleva e alivia seu peso e sua corporeidade. Eu não tenho respostas a aportar às problemáticas ligadas aos jogos de suas encarnações. Mas eu tenho respostas vibratórias quanto à sua alma. O anjo é vibração, o corpo humano é densidade. O conhecimento é algo que lhes é escondido por sua densidade. O conhecimento não é intelectual. O conhecimento não é, tampouco, o coração, mas o conhecimento é sua essência final. Para aceder a essa essência final, vocês devem penetrar no coração de sua essência, que se encontra, também, no coração de seu coração. O conhecimento é amor, mas ele é, antes de tudo, vibração e é, portanto, sua densidade, essa vibração pesada que vocês são, que os impede de aceder à essência e ao conhecimento. Então, vocês podem procurar com seu corpo, podem procurar com modelos, podem procurar com emoções, podem procurar através de exercícios, mas, jamais, vocês encontrarão desse modo. Porque, em momento algum, essas atividades, muito humanas, podem permitir-lhes gerar a vibração de sua essência, que é esse conhecimento muito procurado. O conhecimento é inscrito na luz. Luz encarnada, que é apenas um reflexo 1000 vezes refletido da luz original, refletido, também, pelo Sol. O objetivo da vibração é, portanto, aliviar sua corporeidade, sua densidade, desapertar a matriz que rodeia sua essência, essa matriz que poderia ter por palavra o que vocês chamaram personalidade, sociabilidade e, ainda, tudo que faz as regras e os condicionamentos da encarnação. Isso é tão verdadeiro, que a experiência da luz, a experiência da divindade, em sua totalidade, apenas pode fazer-se se sua personalidade está transparente, portanto, aliviada na vibração e, geralmente, fora do corpo. Certamente, inúmeras pessoas disseram-me que a luz chegava sobre a Terra, mas ela viaja de muito longe, essa luz, que vem aliviar sua densidade, na condição de que vocês a aceitem. Essa luz tão esperada porta, nela, o conhecimento, assim como, em sua densidade, vocês portam o conhecimento escondido no coração de seu coração. Eu terei a ocasião de irradiar essa vibração, vibração do conhecimento, da luz, mesmo, revelação da luz, revelação de sua divindade e da divindade. Mas, antes disso, eu gostaria, portanto, de abrir com vocês um espaço de questionamentos. Eu repito. Seus caminhos pessoais, horizontais, nessa dimensão, não me concedem. Eles me são, mesmo, totalmente desconhecidos. Eu percebo, mesmo abaixando-me a esse nível de densidade, apenas vibrações e não suas corporeidades, e não suas densidades, e não a ausência de luz desse corpo. Mas eu penetro, diretamente, em sua essência, por minha vibração, para, em um primeiro tempo, com palavras, tentar aliviar, ainda mais, sua densidade, através do conhecimento que eu veiculo e que eu abro em sua essência. Então, amigas almas humanas, nós podemos abrir esse espaço de questionamentos, que é uma preliminar ao alívio. Questão: qual é o papel da Jerusalém Celeste para a Terra? O que vocês chamam, em suas palavras, Jerusalém Celeste, é um nível de densidade vibratória bem além da condição humana, e totalmente diferente da condição angélica. Trata-se de um suporte vibratório, antes de ser um suporte cristalino, antes de ser um suporte, mesmo, espiritual, que é destinado a viajar no tempo e no espaço, para aportar a alguns sistemas solares, no momento oportuno do alívio, da transformação e da perturbação, o novo terreno, propício ao desenvolvimento de sua consciência, e no qual suas essências podem nutrir-se, para enraizar-se em um novo paradigma, em uma nova manifestação de vida, aliviada em relação à sua densidade, que vocês experimentam há tanto e tanto de seus anos.
Vejam, através dessa embarcação de luz, o aporte de uma energia nova, de uma energia de transmutação e de transformação que os faz considerar as perspectivas de suas vias, para além dos limites da encarnação nessa dimensão, para fazê-los aceder a um novo estado. Um estado transforma-se em outro estado. A passagem desse estado a outro estado necessita de uma revolução. Eu entendo por revolução, mudança de visão, mudança de paradigma, mudança de percepção, de sensação, mudança de densidade vibratória em seus corpos, que os faz passar de um éter a outro, através de uma transformação radical chamada revolução. Isso é válido quando vocês transitam da vida à morte e da morte à vida, mas, também, de maneira muito mais magistral e majestosa, no momento em que os sistemas solares, em sua totalidade, passam as revoluções da mudança vibratória do alívio e da subida em vibração para um novo estado estabilizado de vida, que vocês chamaram de modo, por vezes, restritivo e, por vezes, quimérico, quinta dimensão, porque vocês têm o hábito de contar e empilhar estados vibratórios sobre outros estados vibratórios, cada vez mais densos ou cada vez mais leves, conforme o sentido da orientação da energia para mais corporeidade ou mais espiritualidade. Então, a Jerusalém Celeste é essa roda de energia que acompanha e cristaliza a revolução de planetas e de sistemas solares. É o mesmo, esse papel, para a Terra, como para outras terras em outros éteres. Questão. Aqui correspondem cristalizações, dores ao nível dos pulsos. A subida em vibração, o acesso à sua essência e ao conhecimento apenas pode fazer-se na condição de aceitar a revolução. Quem diz revolução diz soltar o que vocês seguram, e o órgão que segura é a mão. O pulso é o que permite a mão fechar-se, portanto, impedir a vibração de manifestar-se. Assim, os períodos de sofrimentos, nos períodos de revoluções, são ligados aos apegos, à recusa de soltar aquilo que se segura. Trata-se de uma recusa de abrir a mão totalmente para acolher a essência que vocês são, fundamentalmente, interiormente, no coração de seu coração. Resistir à vibração é lógico em sua condição de densidade. Por ressonância, vocês estão amarrados à densidade, à vontade, mas, também, às condições que vocês criaram há extremamente muito tempo, para jogar o jogo da divisão, da separação, do afastamento de sua essência e da vibração que vocês são. E, quando vem a hora da morte, da transição, da mudança, da revolução, bem, o antigo vai gerar medos, dores, resistências. Vocês se afastaram tanto de sua essência, prisioneira de uma matriz de vibrações pesadas e densas, que perderam o sentido do retorno. Então, sim, o que vocês chamam este ano é um ano de revoluções interiores. Mas quem diz revoluções diz, também, alívios, reparações, revelações do que era guardado em segredo, o que estava escondido e ocultado pela densidade do pensamento, pela densidade do corpo, para mascarar-lhes, ainda mais, o acesso à sua divindade e à sua essência. Obviamente, o fato de dizê-lo não basta para liberar esse pulso. A explicação não permite gerar a vibração, pelo menos não suficientemente. A vibração apenas pode nascer pela vibração. É preciso que a vibração possa fazer explodir a matriz que os encerra, eu repito, tantos e tantos anos. A solução é ir para a vibração. Então, quando eu falo de vibração, eu não falo de um ponto localizado em sua corporeidade, mesmo se eu fale da essência no coração de seu coração. Não vejam, aí, uma localização geográfica, mas, efetivamente, uma localização espiritual. Amarrando-se, após ter desprendido a sua vibração, a sua divindade, vocês poderão aceitar as revoluções, as revelações, de maneira muito mais leve. E lembrem-se de que apenas a vibração pode gerar a vibração. Questão. Se a vibração gera a vibração, pode-se dizer, igualmente, que o amor gera o amor. Isso é exato, em verdade e no absoluto. Mas, em sua relatividade muito humana, isso não é verdadeiro porque, assim que vocês evocam a palavra amor, ela se colore, instantaneamente, de seus amores/apegos, de seus amores/posses, de seus amores/chantagens, de seus amores/não-amores e de seus ódios.
E, portanto, falar de amor arrasta-os, imediatamente, aos meandros de seu mental e é, geralmente, para a maior parte das densidades que vocês são, um obstáculo. É uma coisa falar. É outra coisa idealizar o amor. É ainda outra coisa viver a vibração do amor. Vocês devem treinar seu corpo para aliviar-se, não por uma decisão de seu intelectual, mas por um aumento de seu estado vibratório. Vasto assunto que necessita, eu repito, de regras de vida, alimentares, geobiológicas, emocionais, mentais. Mas, para ocupar-se desses problemas mentais, geobiológicos e outros, vocês se esquecem de gerar a vibração, e seu corpo reforça-se em sua densidade. A um dado momento, quando a preparação exterior parece-lhe suficiente, convém orientar-se, de maneira muito mais interior, para a emergência dessa vibração. Eu repito, a vibração basta por si mesma para gerar, abrir seu ser interior, a essência no coração do coração. É fundamental, antes mesmo de colocar o pé no solo em suas atividades, entrar em vibração. É indispensável, regularmente, a cada dia de sua densidade, lembrar-se da vibração que alivia. Muito rapidamente, ajudados pela vibração que vem para vocês, há mais de 20 anos, vocês poderão subir em vibração e, pouco a pouco, o que constitui a matriz de sua densidade relaxará sua pressão, desprender-se-á, pouco a pouco. Vocês começarão a observar, naquele momento, que conseguem gerar a vibração e que essa vibração alivia-os, verdadeiramente, de todos os fardos, de todos os seus condicionamentos, e aproxima-os da verdade e da essência que é, eu repito, conhecimento. Os povos que viveram essas revoluções, nesse espaço que vocês chamam a Terra, mas em outros tempos bem anteriores aos seus, que possuíam corpo de densidade idêntico ao seu, conseguiram, a um dado momento, entrar na vibração. Primeiro, sozinhos. E, depois, em seguida, por pequenos grupos. E depois, em seguida, por maiores grupos. E, quando o grupo foi suficientemente importante, eles se aperceberam, misturando as vibrações deles, que eram capazes de escapar dos condicionamentos de carne, de vibrações pesadas e densas que os mantinham na ilusão, na separação. Entrar na vibração em vários é fazer cair os muros da separação que os separam uns dos outros, e impede-os de comunicar-se diferentemente do que com palavras, emoções e gestos, que os fizeram esquecer-se da essência do que vocês são e que lhes era permitido comunicar, o que vocês são pela vibração. Hoje, após uma longa preparação energética, vibratória, espiritual, pelos anjos e por muitos outros, vocês têm a faculdade e terão, ainda mais, muito em breve, a faculdade de entrar em vibração e de sentir a potência do amor. Quando vocês partilham as vibrações, quando comungam em vibração e não mais pelas palavras, pelos sexos, pelas emoções ou pelos gestos, é preciso, pouco a pouco, que vocês tomem o hábito, se tal é seu desejo, de extrair-se dessa densidade, de religar-se ao seu novo espaço de vida que vem para vocês, no qual não haverá mais lugar para a densidade que vocês conhecem há tão longo tempo. A melhor preparação é, realmente, a entrada em vibração. Questão: beber água cristalizada pode ajudar-nos a entrar em vibração? Existem, como eu dizia, muito numerosas preliminares para a subida em vibração, numerosas preparações, mas, em caso algum, elas bastarão para subir, suficientemente, em vibração. Elas preparam a vibração, podem permitir a ela instalar-se sem demasiados sofrimentos e resistências, mas, em caso algum, um meio exterior, qualquer que seja, pode bastar. Questão: como, então, facilitar, o melhor possível, a instalação dessa vibração? É o que eu tenho a intenção de demonstrar-lhes, pela vibração do anjo que eu sou, ao fim de minha intervenção. Questão: qual é a finalidade da encarnação de diferentes origens extraterrestres? Vocês descobrirão, em sua densidade extrema, hoje, e em poucos de seus anos, que podem comunicar-se com meios que vocês chamam técnicas, ou mesmo imagens, com o conjunto de seu planeta. Vocês passaram de uma visão extremamente limitada para uma visão muito pouco menos limitada, pela técnica. Seu nível de densidade afastou-os da verdade e do absoluto. Vocês entraram no relativo e distanciaram-se de outras formas de vida extraterrestres, angélicas ou elementares.
Em nossos níveis de vibração ou no nível de vibrações de alguns povos, humanos ou não, em outros espaços vibratórios, nós estamos completamente conscientes de toda a eternidade, de suas existências, de suas densidades e de seus problemas. Mas o afastamento vibratório é tal que vocês não podem ter consciência de nós. Assim como nós não podemos, se não é para passar pela via do sacrifício, da condição angélica por uma encarnação excepcional, se não é pelo mecanismo de incorporação ou de canalização, bastante raro, comunicar-nos, diretamente, com sua densidade. Há, entretanto, algumas circunstâncias, nas quais os anjos podem intervir em seus destinos, no momento de uma perturbação súbita, como um acidente que sobrevém enquanto seu tempo de vida e de densidade não terminou. Então, sim, naquele momento, é possível rasgar a trama do tempo, para que alguns de nós apareçamos, para modificar essa trama do tempo. E, também, no momento da transição para a morte, mas, também, a grande transição ligada às revoluções. As manifestações de seus vizinhos dimensionais são autorizadas, desejadas, porque elas permitem ancorar, em sua densidade, a nova vibração. Ela os põe, essa nova vibração, à disposição, se é que vocês aceitam e soltam sua densidade. Assim como o fruto que cai da árvore, como esse fruto, conforme sua densidade, pode ser deslocado pelo vento, pela chuva, pelos elementos, esse fruto virá germinar em um lugar que pode ser muito distante daquele em que ele caiu da árvore. Do mesmo modo, nós podemos dizer que, de densidade em densidade, as almas humanas buscam terrenos propícios para suas experiências. Há numerosas moradas, há numerosos terrenos de experiências, em função do que a alma desejou em seu movimento, em sua expansão ou sua contração. Ela vai reencontrar-se guiada para caminhos vibratórios mais adaptados ao que ela tem a viver. Assim, há numerosas moradas, numerosas origens, numerosas interações. Em tempos não tão distantes de suas encarnações, vocês não sabiam que havia várias raças sobre a Terra. Do mesmo modo, existem várias raças humanas, bem além daquelas que vocês conhecem sobre a Terra. Do mesmo modo, existem múltiplas dimensões, das quais, algumas não lhes são, mesmo, imagináveis, concebíveis, e que parecem não lhes concernir, de momento. Então, a resposta é que os mundos são múltiplos, as experiências são múltiplas e as vibrações são múltiplas. Mas elas são, todas, portadas e suportadas e transportadas por uma vibração original que tem por nome essência e conhecimento. Questão. Em alguns de nossos ensinamentos fala-se de uma forma de hierarquia entre anjo e arcanjo. Isso corresponde a uma realidade vibratória? Do ponto de vista de sua densidade, isso é verdade. Mas não se esqueçam, jamais, de que, de seu ponto de vista, ao nível de sua densidade, nada é absoluto e tudo é relativo. De seu ponto de vista de densidade, e a certo nível de percepção, as classes e hierarquias que lhes são comunicadas são reais. Elas são função de atribuições angélicas, de vibrações angélicas e do impacto delas em sua densidade. Do ponto de vista absoluto, agora, nós somos o povo dos anjos, o povo dos não nascidos nessa dimensão. Nós somos o povo dos vivos, de toda a eternidade. Nossa realidade é muito mais próxima do absoluto do que de sua realidade. Então, do mesmo modo que vocês têm enumerado planos de consciência e de existência, existem planos de consciência e de existência diferentes, para cada lugar de anjo, mais ligados ao sentido da orientação da vibração do anjo considerado do que a atribuições formais, tais como foram descritas nessa humanidade. Questão. O que você chama a orientação da vibração, e como ela se manifesta? Eu entendo por orientação da vibração no anjo o sentido da missão que foi muito comentada há muito tempo e sobre a qual eu não tenho que voltar. Questão. O que você chama vibração de origem corresponde ao que nós chamamos a fonte, o Pai? A fonte é a origem da vibração. Ela é a vibração. Mas a vibração não é apenas a fonte. A vibração está por toda parte, mesmo bem afastada da fonte. O Pai emite a vibração. A Mãe recebe a vibração. A vibração é algo que está além de uma localização, de uma definição, seja em sua densidade ou em suas estruturas energéticas. Ela não está localizada em um lugar, em um chakra, em um circuito energético.
A vibração é o que participa do conjunto de suas estruturas. Enquanto a vibração percorre um circuito, enquanto a vibração percorre e ativa um chakra, isso não é a vibração. Ela já está densificada, ela já está diferenciada e não mais em relação com o absoluto. A vibração poderia ser assimilada ao que sobrevém em sua corporeidade, quando o despertar do que vocês chamaram o Kundalini é total e sua alma é liberada e pode sair dessa densidade. Está-se bem longe de uma vibração localizada em um lugar, mas, efetivamente, de uma vibração sincrônica e total do conjunto de sua corporeidade e dos componentes sutis de sua alma. Ambos estão em ressonância e permitem, ao mesmo tempo, a fusão e a separação deles. Questão: não é preciso, no entanto, encarnar-se profundamente antes de poder aliviar-se. Em sua via humana e em seus programas de evolução, é a experiência que vocês escolheram e que é conforme, nesse plano de manifestação. É preciso que a essência no coração de seu coração seja extremamente comprimida por sua densidade, e, portanto, corresponde, efetivamente, a uma encarnação a mais total, para poder tomar apoio nesse plano de densidade vibratória, para ir pendurar-se a outra realidade. E, portanto, o peso é o caminho. Mas, a um dado momento, em especial, quando das revoluções, transformações, perdas e, por outro lado, revoluções planetárias, solares, cósmicas, naquele momento, as regras mudam. Porque vocês chegaram ao extremo do extremo. É preciso desprender e prender a vibração. Eu repito, o que eu lhes digo são apenas palavras. Mas, infelizmente, vocês apenas podem apreender com seu cérebro, apenas com seu sentir ou suas emoções, minhas palavras, que lhes falam de algo que nomearam a vibração, mas que não pode ser parado por conceitos ou palavras. Porque, quando ela é apreendida desse modo, essa vibração, ela já não é mais a vibração. Questão: por que os homens seguiram, então, esse caminho, para que serve? Porque essa foi, a um dado momento, sua escolha de experiências, a título coletivo e a título individual, e o amor que anima o universo e os mundos necessita da liberdade a mais total, mesmo no erro. O que não quer dizer que a encarnação seja um erro. Para nós, anjos, a encarnação é um espaço de vida e de experiências que não pode concernir-nos. Alguns de nós concebem isso na mortificação e na tristeza. Outros, ainda uma total indiferença, porque a vibração deles chama-os a outras tarefas. Mas, eu repito, a palavra mestre dessa escolha é liberdade. Vocês são livres de privar-se de liberdade. Mas vocês são livres, também, de querer reencontrar a liberdade, em função, certamente, de ciclos precisos que lhes permitem, a um dado momento, ao qual vocês chegaram agora, poder reatar com sua essência e sua divindade. Será tempo, agora, de entrar na vibração. Então, almas humanas, o anjo aporta-lhes, esta noite, essa vibração, porque ela é, efetivamente, superior às palavras e, mesmo, aos pensamentos. A vibração é a ausência de pensamento e a ausência de tudo que não é ela mesma. Jophiel faz viver aos participantes uma efusão de energia. Eu lhes dito até breve, e eu os deixo na vibração. Jophiel faz viver aos participantes uma efusão de energia. Aum Três Dimensões, 10 de abril de 2008. Tradução: Célia G. Mensagem atemporal.